Boa noite. Boa noite. Um super esquema de segurança para o julgamento de Lula em Porto Alegre na quarta-feira. A área em volta do tribunal já vai ser isolada amanhã. Também haverá controle aéreo e naval. A presidente do Supremo suspende a posse da filha de Roberto Jefferson. A deputada Cristiane Brasil luta na justiça há mais de 2 semanas para assumir o Ministério do Trabalho. O rombo da Previdência Social bateu recorde no ano passado. Temer volta a pedir a aprovação da reforma para equilibrar as contas públicas. FAB conclui que não houve nenhum problema no avião em que morreu Teori Zavascki. Um ano depois do acidente, o relatório afirma que mau tempo fez o piloto cair no mar. Campanha contra a febre amarela na capital vai começar na quinta-feira. Postos de saúde vão funcionar no feriado. A primeira etapa cobre as áreas de risco. E uma série especial sobre os 464 anos da cidade de São Paulo. Hoje você vai ver como viviam os vários grupos de imigrantes quase um século atrás. O Jornal da Gazeta está no ar. Os constantes problemas no sistema de cobrança do bilhete único têm obrigado passageiros a pagar viagens que deveriam ser de graça. E o pior, em alguns casos, reclamar não garante o dinheiro de volta. Um ato simples que milhões de paulistanos fazem diariamente, mas que foi motivo de raiva para Angelita. Fui passar o cartão, bilhete único e cobraram antes. Fui reclamar na SP Trans, eles falaram que não podia nada para resolver. Que tinha sido um erro pontual? Que tinha sido erro do próprio sistema do ônibus. Com a Thaís aconteceu a mesma coisa e não foi só uma vez, não, foram várias. Então, mais de uma vez aconteceu. Eu passo o bilhete no ônibus e no metrô. Aí não deu nem 3 horas, tinha mais ou menos 1h30. Eu passei, quando eu voltei para passar no ônibus de novo, ele cobrou R$4. Esse tipo de reclamação tem chamado a atenção também nas redes sociais. Usuários alegam que o bilhete único é cobrado integralmente antes do vencimento das 3 horas limite para fazer interligação entre ônibus e metrô. A regra vale para 4 viagens de ônibus ou uma de metrô ou CPTM e mais 3 de ônibus. No dia 7 de janeiro, junto com o reajuste da passagem para R$4, o valor dessa integração também subiu para R$ 6,96. Com a Andréia, a cobrança inesperada já aconteceu no trajeto entre a casa dela, na Zona Leste, e o trabalho na Barra Funda, Zona Oeste. Tipo, descer na Lapa ou no terminal Pirituba, pegar uma outra condução para ir para o centro e já cobrar outra dentro do próprio terminal. Muitas das queixas chegam até os postos de atendimento da SP Trans, da Prefeitura, que é a responsável pelo fornecimento dos cartões de bilhete único. Eu conversei com muitos usuários aqui do lado de fora do posto da SP Trans, no centro de São Paulo. Muitos não quiseram gravar entrevista, mas contaram que também já passaram por este problema. Segundo estes usuários, a resposta da empresa é sempre a mesma, que estes problemas técnicos são pontuais e o dinheiro nunca é ressarcido. Foi o que disseram para Sheila quando ela veio reclamar de um débito duplicado há 2 meses. Eles informam que é problema no sistema, problema não é com a SP Trans. Mas não devolvem o dinheiro. Não ressarce. A gente liga no 156, eles mandam aí nos terminais ver se não é problema com o cartão que não está cadastrado. Aí a gente vem, cadastra bonitinho, RG, CPF e acontece essas patifarias. Isso é um absurdo, é um roubo isso aí. E lembra da Thaís, que já passou por isso várias vezes? No trabalho dela, essa queixa também é recorrente. Muita gente reclama, muita. Lá na firma, trabalha muitas pessoas e todo mundo reclama que antes das 3 horas cobra os R$4. E o pior é que as máquinas não fornecem recibo e para o usuário fica quase impossível comprovar que houve cobrança indevida. Um absurdo, que podiam muito bem ajudar a gente, né, a solucionar esse problema. A SP Trans informou que casos como esses que mostramos na reportagem agora são raros, pontuais e podem acontecer se algum validador do bilhete único estiver com horário desregulado. Nessas situações, o passageiro deve enviar um e-mail para bilheteunico@sptrans.com.br e informar o número do cartão, a data e o horário da viagem.
Se for constatada a cobrança indevida, o valor deve ser restituído numa máquina de recarga. O edifício Altino Arantes, um dos locais com a vista mais cobiçada da cidade de São Paulo, vai voltar a ser um ponto de visitação a partir da próxima sexta-feira. Depois de uma longa e milionária reforma, o prédio do antigo Banco do Estado de São Paulo, Banespa, vai ser reaberto como um centro de empreendedorismo, lazer e cultura. O público vai retomar o privilégio de ver de cima importantes pontos turísticos, como o Viaduto Santa Efigênia, o Mercado Municipal do Centro ou as antenas da Avenida Paulista. Confessa, lá do alto, é até bonito ver o trânsito do corredor da Avenida 23 de Maio. Para maior segurança, vidros reforçados. Tudo em um dos mais tradicionais cartões postais da capital, o antigo prédio do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Conhecido como Banespão, o edifício foi inaugurado em 1947. Com um pouco mais de 161 metros de altura, foi o prédio mais alto da cidade durante 20 anos. Hoje é o terceiro. O Banespa foi comprado pelo Banco Santander em 2000. Há 3 anos, o grupo espanhol fechou o local para uma reforma calculada em cerca de 30 milhões de reais. Tombado pelo patrimônio histórico do estado, o endereço reabre a visitação um dia após o aniversário da cidade de São Paulo. A intenção foi dar a São Paulo um presente contemporâneo, um centro de empreendedorismo, cultura e lazer. Logo no hall de entrada, todo o luxo da época, concentrado neste lustre de cristais, que pesa mais de 1 tonelada. Dos 35 andares, 14 vão estar abertos. No segundo piso, um vídeo conta sobre a construção do prédio. E é claro que em mais de 160 metros de altura, o visitante também quer interagir, se movimentar de alguma forma, além de saber mais sobre a história do prédio e também da cidade de São Paulo. E o lugar para isso é o 21º andar, onde tem uma pista de skate com mais de 300 metros quadrados. O projeto foi idealizado pelo brasileiro Bob Burnquist, um dos skatistas mais renomados do mundo. O objetivo é reconhecer o skate, que agora passa a ser um esporte olímpico. Por isso, Bob, que representa super bem o Brasil e esse mundo do skate. Já no 25º andar, sofisticação. Um loft que pode ser usado para hospedagem ou como local para eventos por R$4.000 a diária. É tanta história num só endereço que espaços para exposições não poderiam faltar. Daí vale aproveitar esta para esquecer da correria de São Paulo e relaxar com os sons da natureza. A partir da próxima sexta-feira, este será o mais novo cartão postal do centro de São Paulo. O Farol Santander pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 8 da noite. Os ingressos custam a partir de R$15 e já estão à venda no site www.farolsantander.com.br. Há 90 anos, o jornal A Gazeta, comandado pelo jornalista Casper Líbero, fez uma volta ao mundo sem sair da cidade de São Paulo. Na semana em que a cidade comemora 464 anos, vamos recontar essa história na série São Paulo, Pedaço do Mundo, que começa agora e vai até sexta-feira. A história começa aqui, no Departamento de Arquivos da Gazeta. São mais de 1000 volumes de jornais encadernados com várias reportagens importantes para a cidade. Uma delas, em especial, feita em 1927, era audaciosa para a época. A Gazeta ia tentar dar a volta ao mundo em uma semana sem sair de São Paulo. Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Síria e Japão. Foram 6 dias de viagem a bordo de um Chevrolet Ford. Do dia 31 de maio até o dia 6 de junho de 1927, os jornalistas passaram por ruas e bairros em que moravam várias comunidades estrangeiras na capital paulista. A primeira parada foi em Lisboa,
Moca e Vila Guilherme foram os bairros escolhidos por 40 mil portugueses. No segundo dia, os repórteres desembarcaram na calorosa Madrid. Os castelhanos residiam nas ruas Carneiro Leão e Caetano Pinto, no Brás. Para os jornalistas, os espanhóis se adaptaram perfeitamente aos costumes brasileiros e eram um povo trabalhador e honesto. Em seguida, a escala foi em Berlim, na rua Cardoso de Almeida e Homem de Melo, em Perdizes. Os alemães eram donos de bares e os reis dos chopps. E a tradição não se perdeu na região. Geralmente o chopp sempre na caneca, né? E comem bem, viu? Você pega os alemão tudo grandão assim, come bastante joelho. Pessoal bacana de atender. Outra comunidade que come bem também é a dos italianos. Segundo o jornal, o italiano sabe cozinhar. Além disso, sabe fazer comidas para todos os bolsos. Foi aqui na rua Seminário que a equipe do jornal A Gazeta comeu uma típica macarronada italiana em um restaurante que nem existe mais, chamado Romagnolo. Eles pagaram R$1.000 pelo prato. Hoje a rua mudou bastante, com várias lojas de instrumentos musicais e até de chapéus. Outra colônia gigantesca a se mudar para a cidade foi a japonesa. A rua Conde de Sarzedas, que fica na região da Sé, foi o endereço onde muitos japoneses chegaram no começo do século e se instalavam em pensões. A Associação Okinawa do Brasil, que está há 45 anos no entorno, conhece essa história. Era quartos pequenos, né? Onde às vezes assim dentro de um quarto tinha 6 pessoas, 9 pessoas, é o que a gente tem um relato, né? A última parada foi Beirute. A capital do Líbano, na época da reportagem, pertencia à Síria, que estava sob domínio da França depois da Primeira Guerra Mundial. A 25 de março, desde aquele período, já era um reduto da colônia árabe. 25 de março foi construída pela imigração libanesa. E a Síria também tinha a imigração síria. Hoje os donos dos prédios, do mercado todo, ainda são libaneses, mas infelizmente perderam muito espaço aqui dentro do mercado para a imigração chinesa. Além dos chineses, outros povos chegaram na cidade. As experiências vividas na antiga série revelam muita curiosidade e até o estranhamento por culturas que são hoje bem conhecidas pelos paulistanos. Nos próximos 4 dias, vamos descobrir quais são os imigrantes que ainda despertam a mesma curiosidade vivida há 90 anos e que ajudam a construir a identidade de São Paulo. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul divulgou o esquema de segurança para o julgamento do ex-presidente Lula depois de amanhã em Porto Alegre. A região do prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai ter bloqueio aéreo, terrestre e naval a partir de amanhã. O acesso ao prédio da corte será restrito a profissionais da imprensa e servidores. Aeronaves farão o monitoramento do espaço aéreo e embarcações das forças de segurança serão posicionadas na orla do Rio Guaíba, nas imediações do tribunal. O perímetro de segurança para o julgamento de Lula terá cerca de 150 câmeras. A vigilância em torno do prédio terá atiradores de elite no topo dos edifícios. O secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, César Schirmer, não divulgou o número do efetivo e nem os gastos para a operação. Segundo ele, o esquema contará com policiais militares, sendo que alguns foram deslocados do interior e também do litoral. Alguns órgãos públicos situados na região do TRF não terão expediente a partir do meio-dia de amanhã. Já o deslocamento dos desembargadores que irão julgar Lula será de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Está previsto o transporte via terrestre, mas caso necessário, a corporação está preparada com aeronaves para levá-los ao tribunal. A 8ª turma do tribunal que vai julgar o petista é composta por 3 desembargadores. João Pedro Gebran Neto, o relator da matéria na corte, o presidente do colegiado, Leandro Paulsen, e por Victor Laus. Nesta ação penal, os juízes vão analisar um recurso da defesa de Lula. Neste processo, o petista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso em que envolve o triplex em Guarujá.
Para o Ministério Público, o imóvel é de Lula. O ex-presidente teria recebido como forma de propina da OAS. Lula nega as acusações. Hoje, a cidade de Porto Alegre já recebeu manifestações. Integrantes da Via Campesina fizeram uma caminhada em defesa de Lula. Por outro lado, grupos regionais do Rio Grande do Sul devem chegar à cidade amanhã para protestarem contra o petista. Eles vão ficar concentrados a poucos metros do acampamento dos movimentos pró-Lula. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, impediu a posse de Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho. A novela da posse ganhou mais um capítulo. A cerimônia estava prevista para hoje de manhã, mas novamente não ocorreu. É que de madrugada, a presidente do Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente o ato com base numa reclamação de advogados. Eles moveram uma ação que contestava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, dada no sábado, que tinha liberado a ida da deputada para o governo. A ministra Carmen Lúcia destacou que a decisão dela é precária e urgente e pode ser revista. Determinou o prazo de 48 horas para que as partes envolvidas no caso se manifestem. Ela também pediu ainda a posição da Procuradoria-Geral da República. O grupo de advogados é o mesmo que conseguiu barrar a posse na Justiça do Rio. Eles sustentam que a nomeação contraria o princípio da moralidade em razão das condenações de Cristiane na Justiça do Trabalho. A entrada da parlamentar no governo se arrasta há dias. A posse estava prevista para o dia 9 de janeiro, mas uma decisão do juiz Leonardo da Costa Couceiro, da Justiça Federal Criminal de Niterói, suspendeu a solenidade um dia antes. Desde então, a Advocacia Geral da União recorre. O presidente Michel Temer já indicou que vai até a última instância para reverter essa suspensão e discute recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal da decisão de hoje. O ministro da Secretaria de Governo confirmou a luta judicial para garantir que a deputada possa assumir o Ministério do Trabalho. Carlos Marum reconheceu que seria mais fácil o PTB sugerir de novo outro nome, mas garantiu que, por enquanto, não vai solicitar uma nova indicação para o cargo. Segundo ele, toda novela tem sempre final feliz. O governo mantém a serenidade, o governo, obviamente, insistirá nesta luta judicial pela preservação das prerrogativas do presidente e temos confiança no bom senso e das decisões judiciais. Responsável pela articulação do governo, Marum afirma ainda que o impedimento da posse de Cristiane Brasil não alterou a agenda de Temer, que viaja esta noite para a Suíça, onde vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. Com a ausência do PMDBista, quem assume é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há 15 dias, quando saía em férias, Michel Temer desperdiçava o seu tempo tentando acomodar a filha do ex-presidiário Roberto Jefferson na chefia do Ministério do Trabalho. De volta do meu descanso, percebo que o presidente da República continua dedicando seus melhores esforços à obsessão de empossar Cristiane Brasil, uma deputada condenada judicialmente por não assinar a carteira de trabalho do motorista. O penúltimo entrave à posse da filha de Jefferson foi uma liminar expedida pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A coisa virou novela, mas o ministro Carlos Marum, o trator que cuida da coordenação política do Planalto, disse que novelas sempre têm final feliz. Faltou definir felicidade. Se a felicidade tiver que aparecer para os mais de 12 milhões de desempregados, não se atreverá a aparecer em outra forma que não seja a de uma carteira de trabalho com a assinatura que Cristiane Brasil sonegou ao seu motorista. Auxiliares de Temer dizem que ele insiste em Cristiane Brasil porque não admite que juízes aviltem sua prerrogativa de nomear quem bem entender para a esplanada dos ministérios. Até abril, Temer terá que trocar mais de uma dúzia de ministros. Imagine o que está por vir. Um presidente pode conviver com gente como Roberto Jefferson por obrigação. Qualquer um entenderia isso. Mas ir atrás do Jefferson, cortejar o Jefferson, condicionar a viabilidade do seu governo à conveniência familiar do Jefferson, é demais. Sob Temer, o fisiologismo vai ganhando uma aparência patológica. Boa noite.
A Força Aérea Brasileira divulgou hoje o relatório sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. No documento, os peritos dizem que não houve pane ou mau funcionamento da aeronave no momento do acidente, em janeiro do ano passado. Os responsáveis pela investigação disseram hoje em Brasília que a provável causa do acidente foi a baixíssima visibilidade em Paraty. Entre as conclusões da FAB, depois de análise da caixa preta, é que a visibilidade horizontal no pouso estava abaixo da recomendada pelas regras da aeronáutica e que, mesmo assim, o piloto insistiu em 2 tentativas. Ele acabou tendo uma desorientação espacial com a forte chuva que caía no momento do acidente. Os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que analisaram os áudios da caixa preta do avião, avaliaram que os parâmetros de voz, fala e linguagem indicavam traços de ansiedade no piloto do avião. O relatório aponta que o estado emocional dele pode ter influenciado a decisão de tentar uma nova aproximação em Paraty, apesar de não ter havido melhoria das condições meteorológicas. O acidente com o avião em que estava o ministro Teori Zavascki foi em 19 de janeiro do ano passado. Além de Teori e do piloto, morreram o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono da rede de hotéis Emiliano, e mais 2 mulheres, mãe e filha, que estavam no avião. Os juízes da Lava Jato, em Curitiba e no Rio de Janeiro, pediram explicações à Polícia Federal sobre o uso de algemas nas mãos e nos pés do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, na transferência dele para a capital paranaense. Sérgio Moro intimou a Polícia Federal a esclarecer os motivos do procedimento, que é considerado ilegal há quase 10 anos pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o texto, só é lícito o uso de algemas caso o preso apresente resistência, haja receio de fuga ou de perigo para os próprios presos ou para policiais da escolta, o que claramente não era o caso de Sérgio Cabral, segundo o argumento da Ordem dos Advogados do Brasil. A juíza Caroline Figueiredo, do Rio, durante as férias do juiz Marcelo Bretas, também emitiu ofício pedindo a investigação. O documento foi endereçado ao Ministério Público Federal e à Corregedoria da Polícia, que devem averiguar a ação da equipe responsável pela transferência do ex-governador para Curitiba. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, Cauê Macris, deputado estadual pelo PSDB e presidente da Alesp, sobre a decisão do partido na sucessão do governo de São Paulo. Depois da correria aos postos de saúde em busca da vacina da febre amarela, a Prefeitura decidiu antecipar a campanha para o feriado de aniversário de São Paulo, na quinta-feira. Com as filas enormes, nem sempre há vacina suficiente para todos e muitas vezes os mais prejudicados são os funcionários, que têm que enfrentar a multidão de inconformados. A Sandra era a primeira da fila. Seria muita sorte se esta não fosse uma segunda fila. É que as senhas para 720 doses que começaram a ser aplicadas às 9 da manhã já tinham acabado quando ela chegou à UBS do Jardim Helena, na zona leste da capital. Só depois de uma recontagem é que o filho dela e as outras pessoas poderiam ser vacinadas. Eu já tomei em Itaquá, só que meu filho tem doença crônica, né? PTI. Aí eu vou passar ele no médico, ver se ele pegar uma autorização para ver se ele pode tomar ou não. A Fernanda deu sorte. Como sobraram senhas, ela e os filhos foram imunizados. Valeu a pena, porque o desespero inicial a gente não passou. O sufoco que ocorreu alguns dias atrás, a gente nem passou. A gente chegou, tomou e já estamos indo embora. Essas imagens, gravadas por funcionários, são de sexta-feira. Houve muita confusão e a GCM foi acionada. A Regina diz que viu de perto o pânico dos funcionários. Uma funcionária saiu toda assim, ó, tremendo daqui. Tremendo, de medo. Até eu que estava aqui no meio ajudando a muvuca toda aí, eu fiquei com medo também. Ninguém ficou ferido, mas sem gravar entrevista, um funcionário da UBS disse que as consequências só não foram mais graves devido ao trabalho da polícia e da GCM, que impediram uma invasão. Só por causa da vacinação contra a febre amarela, a equipe aqui desta unidade teve que aumentar o quadro de funcionários. São 24 auxiliares de enfermagem a mais, 12 pela manhã e 12 à tarde, além de um enfermeiro. Só que o problema é que mesmo com mais gente trabalhando, as doses continuam acabando rápido demais. Este vídeo mostra uma funcionária da UBS Chabilândia, também na Zona Leste, relatando insegurança porque a vacina tinha acabado. O pessoal está desde ontem na fila, desde as 11 horas da noite, não conseguiu tomar a vacina, é desesperador isso. Nesta outra gravação, um carro da Polícia Militar é cercado por pessoas que pretendiam tomar vacina.
Na rua, eles colocaram fogo em um sofá e fizeram uma barricada em protesto contra o fim das doses. Nas redes sociais, tem chamado a atenção a preocupação dos servidores de saúde. Nessa postagem, a funcionária diz que os colegas se trancaram em uma sala da unidade. Na UBS da Sé, no centro, a vacinação começou às 7 da manhã e às 11h30 as 700 doses já tinham acabado. Um dos funcionários disse também, sem gravar entrevista, que por aqui os enfermeiros não estão apreensivos, já que até agora o posto não registrou violência nem ameaça. Hoje, a Prefeitura anunciou que vai antecipar em um dia a campanha com as doses fracionadas que começaria no dia 26. Agora será no dia 25, quinta-feira, feriado de aniversário da cidade. As áreas de risco vão ter prioridade, mas a Tereza diz que não vai esperar. 4 horas da manhã, né? Tem gente que vem às 10 da noite para dormir aqui. Senhas para tomar a vacina da febre amarela vão ser distribuídas em casa por equipes de saúde em algumas regiões. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que até maio pretende vacinar toda a população. A principal mudança nessa fase com vacinas fracionadas será a distribuição de senhas em casa por agentes de saúde da Prefeitura e também por organizações de bairro. A campanha, que começa na quinta-feira, dia 25, feriado aqui na capital, vai atender a somente moradores de 16 distritos definidos como áreas prioritárias na Zona Leste e na Zona Sul. Na Zona Norte, algumas unidades básicas também vão continuar atendendo alguns moradores que ainda não tenham se vacinado. As senhas serão distribuídas a partir de amanhã. Então, com isso, nós acabamos a necessidade de formação de filas. Por isso que nós não vamos distribuir as senhas nas unidades, para não deixar fazer fila nem para tirar a senha. Quem for viajar para fora do país vai poder receber a dose integral sem precisar de senha. Segundo o secretário municipal de saúde, Wilson Polara, não estão previstos convênios com empresas de profissionais que circulam por áreas de risco, como entregadores ou caminhoneiros. Mas o secretário recomendou que quem sente necessidade pode ir a um posto e explicar a situação. As UBSs também terão a vacina fracionada, que protege por 8 anos, e a integral, padrão, que serve para a vida toda. E será dada em casos específicos. Essa primeira fase vai até o dia 24 de fevereiro. Quando o governador divulgou que vai vacinar o estado inteiro, ele divulgou ao longo do ano. Então nós estamos querendo fazer alguma coisa que já na metade do ano a gente já tenha completado isso. Então nós estamos imaginando que, se tudo correr bem, realmente até o fim de maio nós vamos completar essas fases todas. O prefeito de Mairiporã, Antônio Ayacida, vai a Brasília amanhã para pedir apoio do Ministério da Saúde por causa da febre amarela na cidade da Grande São Paulo. Com mais de 80 casos suspeitos e 8 mortes confirmadas, Mairiporã é a cidade com maior foco da doença em São Paulo. A gestão municipal diz que já vacinou 80% da população, mas que precisa de subsídio para continuar a imunização. Na semana passada, Mairiporã decretou estado de calamidade pública e passou a exigir comprovante de endereço para vacinar apenas os moradores locais. A chuva forte de ontem deixou estragos enormes em vários bairros da cidade. Em um dos principais pontos turísticos de São Paulo, Beco do Batman, na Vila Madalena, um dos reflexos do temporal. Este poste foi arrancado do chão pela força da água. Vídeos postados em redes sociais mostram a correnteza. Vários carros foram arrastados. Nesta manhã, o funcionário da empresa proprietária do veículo só esperava o guincho. Eu fiquei sabendo que ele ficou alagado. Quando eu cheguei aqui hoje para ver o que aconteceu, ele estava assim, todo sujo. Já tinha entrado água nele, então não teve como retirar ele do local. A Vila Madalena e o bairro de Pinheiros foram os mais atingidos pelo temporal. Foram registrados mais de 10 pontos de alagamentos. Mais de 20 árvores caíram. Só na rua Wizard foram 2. Esta caiu em um muro. Esta outra sobre várias casas e também derrubou a fiação. Nesta manhã, o tronco ainda estava em cima de um carro. A região estava sem luz, os restaurantes tiveram prejuízo. As coisas congeladas estão meio estragando, que é congelado. Dá para durar até quando? No máximo até 6 horas, 7 horas da noite, né?
Sol, calor e muita chuva. É o que se espera do verão paulistano desde 1554, aliás. Verdade, Gamberina. Agora à noite, até a madrugada, são esperadas algumas pancadas de chuva isoladas, viu? Vamos ver como fica o tempo com Mariana Armentano. O destaque da previsão são as fortes chuvas que devem continuar a atingir a região sul do Brasil. Uma combinação de fatores ajuda a formar nuvens bem carregadas na região e os temporais atingem principalmente o Rio Grande do Sul até quarta-feira e a partir de quinta, o risco de chuva forte se desloca para Santa Catarina e para o Paraná. Vamos ver aqui como fica o dia em algumas capitais? Olha só, em Porto Alegre chove a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 21 e 29 graus. Em BH, o sol brilha forte, faz até 33 graus à tarde, mas chove entre a tarde e a noitinha. No Rio de Janeiro, antes da chuva de fim de tarde, a máxima bate na casa dos 38 graus, bem quente por lá. E em Aracaju, dia lindo de sol com calor, na casa dos 31 graus, sem chuvas. Aqui em São Paulo, o predomínio ainda é de sol, com as típicas chuvas de verão entre a tarde e a noite. Por causa do tempo abafado, devido ao calor e à alta umidade do ar, há risco de chuva forte, mas que não dura muito tempo não, em todas as regiões paulistas. E olha o calorão, a máxima vai aos 37 graus em Votuporanga, no norte do estado. Na cidade de Ribeirão Preto faz até 34 graus, em Araraquara 36 e no litoral teremos máxima em torno dos 32 graus à tarde em Santos e em Caraguatatuba. Para a capital, os próximos dias continuam muito parecidos, ensolarados, abafados e essa combinação você já sabe no que dá, por isso não saia de casa sem guarda-chuva, viu? Nessa madrugada teremos mínimas de 21 e máxima à tarde de 34 graus. Aí na quarta nada muda, máxima também de 34 e na quinta as temperaturas ficam entre 21 e 33 graus, ainda com as típicas pancadas de chuva a partir da tarde. Os pilotos da El Al, a maior empresa aérea de Israel, anunciaram hoje que não vão transportar imigrantes deportados de volta para a África. A El Al não voa para Ruanda, para onde eritreus e sudaneses estão sendo deportados. O anúncio é uma resposta dos funcionários contrários ao governo direitista que quer expulsar 35 mil imigrantes africanos. Vários rabinos em Israel anunciaram que planejam esconder os imigrantes para evitar a deportação. O governo de Israel tem usado companhias aéreas estrangeiras da Jordânia, Turquia e Etiópia para essas deportações. Em visita a Israel, o vice-presidente americano Mike Pence diz que a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém vai ser aberta no ano que vem. Anteriormente, o governo americano dizia que a mudança levaria 3 ou 4 anos. Em discurso no parlamento de Israel, Pence afirmou ser uma honra estar na capital de Israel, Jerusalém, e defendeu a decisão do reconhecimento. Pence disse que os americanos, junto com Israel, vão priorizar os diálogos do processo de paz e segurança no Oriente Médio. Grupos palestinos insistem que Washington não pode ser mediador do conflito, depois de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Grupos palestinos convocaram para amanhã uma greve geral em protesto contra a visita do vice-presidente americano. O Papa Francisco pediu desculpa às vítimas de abusos sexuais por religiosos católicos no Chile depois de deixar o país. Francisco pediu desculpas pelas observações que fez na semana passada, defendendo o bispo Juan Barros, acusado de encobrir os casos e desacreditar as denúncias de abuso sexual da Igreja Católica no Chile. Na quinta-feira, o Papa disse que as vítimas que acusaram o bispo Barros mentiam sem apresentar provas e somente se isso acontecesse, ele mudaria sua posição. Hoje, depois da viagem pelo Chile e o Peru, o Papa disse que percebeu que suas palavras machucavam muitos, mas manteve sua convicção de que o bispo chileno é inocente. Segundo o Papa, uma investigação havia demonstrado que não há provas para sustentar as acusações apresentadas até hoje. Rombo da Previdência bateu recorde em 2017 e atingiu 268 bilhões e 800 milhões de reais. O valor inclui o INSS e o RPPS, que é o sistema que atende os servidores da União. O déficit é 18,5% acima do registrado no ano anterior.
Para este ano, a expectativa não é boa, porque o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional prevê resultado negativo para o INSS de mais de 190 bilhões. O presidente Temer disse no Twitter que a aprovação da reforma da Previdência vai garantir o equilíbrio das contas públicas e possibilitar mais investimentos, geração, emprego e renda. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esse balanço das contas da Previdência deixa evidente a necessidade de reestruturação do sistema para que se possa barrar o aumento dos rombos, impedir que abocanhe uma fatia cada vez maior do orçamento, desviando recursos de áreas prioritárias como saúde e educação, até porque o governo tem de respeitar a PEC dos gastos, PEC que determina que as despesas não possam aumentar mais que a inflação do ano anterior. No ano passado, a inflação oficial ficou em menos de 3%, enquanto o rombo do sistema previdenciário aumentou mais de 18%. Não é uma questão de obsessão em mudar as regras da aposentadoria, fazer os trabalhadores se aposentarem mais tarde ou contribuírem mais tempo. É a realidade. E não adianta argumentar que a cobrança de devedores evitaria a necessidade de reforma, como muitos argumentam. A dívida atrasada com a Previdência soma cerca de 420 bilhões de reais. Uns 200 bilhões não dá para cobrar porque são empresas que quebraram, como as de aviação. Outros 50 bilhões estão em execução e tem uns 180, um pouco mais, que são alvo de disputas judiciais, como todas as protelações que, como sabemos, a Justiça permite. Agora, na hipótese de toda essa dívida ser paga, cobriria pouco mais de um ano do rombo, que no ano passado, como nós vimos, ficou em 268,8 bilhões de reais, sendo que neste ano o governo, a estimativa da área da Previdência, prevê que possa passar dos 192 bilhões. Na verdade, com a expectativa de vida cada vez maior e a população envelhecendo, nem a reforma proposta agora mudaria muito a situação no curto prazo. As previsões também do governo são de uma redução do déficit entre 5 e 6 bilhões de reais se a reforma passar até o mês de março. Isso traria mais alívio apenas em prazo maior, mas ainda de uma forma insuficiente para reverter o quadro deficitário. A economia, em 10 anos, chegaria a uns 500 bilhões de reais. De qualquer modo, daria um certo fôlego inicial para o próximo governo, quebraria privilégios como dos servidores contratados antes de 2003, que se aposentam em condições muito favoráveis. Além disso, poderia evitar repercussões negativas no andamento da economia, pelo fracasso dessa chance de uma freada nos déficits do sistema e as implicações que tem para as contas públicas. Mas o mais provável é que a reforma fique mesmo para o novo governo. O atual, enfraquecido politicamente, tem gerado muitas dúvidas quanto às negociações que faz para obter certos resultados. No caso da Previdência, há risco até de os custos superarem os resultados. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Cauê Macris, deputado estadual pelo PSDB e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Corinthians goleou o São Caetano fora de casa no fim de semana e parece que espantou as desconfianças que rondavam ali o time nesse início da temporada. Boa noite, Michele. Boa noite, Estela. Olha só, o Corinthians venceu o São Caetano 4-0 e voltou a respirar aliviado nesse início de campeonato. O Palmeiras também venceu a segunda partida seguida sob o comando do técnico Roger Machado, mas a mesma sorte não teve o São Paulo, que só empatou 0-0 no sábado depois de ter perdido o jogo de estreia. Confira os gols do final de semana. Jogando no Pacaembu, o Corinthians abriu o placar após troca de passes entre Casim e Jadson, que chutou de fora da área e marcou um belíssimo gol, 1-0. Aos 17 minutos do segundo tempo, Júnior Dutra aproveitou a falha do zagueiro Sandoval e fez o segundo. O terceiro saiu desse passe dado por Jadson para Júnior Dutra, que terminou no fundo do gol por conta da falha do goleiro. 3-0 e gol anotado para o capitão Jadson. Para encerrar, Camacho rolou a bola dentro da área para Romero bater forte e finalizar a goleada. São Caetano 0, Corinthians 4. Palmeiras foi a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo e venceu a segunda seguida com esse gol do colombiano Miguel Borja. 1-0 Palmeiras, placar final. Comecinho de campeonato, a expectativa é grande. O Corinthians perdeu uma
goleou outra, o Palmeiras já venceu 2. E aí, qual que é a análise que você faz, Michele? Olha, Estela, eu acho que a análise desse início de rodada, claro, com os pés no chão. Dois destaques são bem interessantes nos dois times, em Palmeiras e Corinthians. No Corinthians, o Jadson, que terminou o ano passado no banco de reservas, bastante questionado pela torcida. E esse ano já marcou 2 gols, tudo bem, perdeu um pênalti, fez uma bola na trave, mas está tendo uma atuação espetacular. E no Palmeiras, destaque para o William, que quando está sem bola, tem conseguido recuperar a bola para marcar os gols do time. Isso aí, agora vamos falar do Santos, que hoje é a vez dele, né? Entra em campo na Vila, fechando a segunda rodada do Paulistão. Exato, o Santos enfrenta o Bragantino daqui a pouco, às 8 da noite, na Baixada Santista. O time do técnico Jair Ventura corre atrás da segunda vitória seguida, após ter estreado com goleada em cima do Linense, jogando fora de casa. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, aqui na Vila Belmiro, tem Santos e Bragantino, 2 equipes que folgaram no fim de semana, mas encerram hoje, em plena segunda-feira, a segunda rodada do Campeonato Paulista. O Santos estreou bem na competição, venceu o Linense por 3-0 e o Bragantino não ficou atrás, venceu também na estreia o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Partida que marca a estreia do técnico Jair Ventura aqui na Vila Belmiro, treinador do Santos, que comandará o time pela primeira vez diante da torcida santista. Para essa partida, Jair não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo, com um problema muscular na coxa direita, e com o atacante Bruno Henrique, com um trauma no olho direito. Luiz Felipe no miolo de zaga e o jovem Arthur Gomes na linha de frente entrarão na equipe titular. Da Vila Belmiro, Jonas Campos para o Jornal da Gazeta. E hora de falar de basquete feminino. Na segunda partida transmitida ao vivo aqui pela TV Gazeta, o São Bernardo superou o Catanduva num jogo que ficou equilibradíssimo até o último quarto, né? É verdade, mais um jogão de basquete transmitido com exclusividade aqui pela TV Gazeta. Estela, ótima audiência, e dessa vez o time do ABC venceu o Catanduva por 8 pontos de diferença, apesar do equilíbrio entre as duas equipes durante toda a partida. Confira. O ginásio do Baetinha, no ABC Paulista, é palco de um duelo de equipes que até então acumulavam apenas derrotas na Liga de Basquete Feminino. São Bernardo e Catanduva perderam para os mesmos adversários nas 2 primeiras partidas do campeonato, Venceslau e Santo André. A pressão por um triunfo, apesar de ser apenas o início da competição, é clara, visando uma futura classificação para os playoffs. A jovem equipe da casa parte para cima no primeiro quarto. São Bernardo conta com a inspiração de Tainá, que desequilibra desde o começo do jogo. Carioquinha de 21 anos, que havia parado com o basquete em 2017, volta em grande estilo. Lindo giro de corpo para a bandeja, 2 pontos. Tainá. Nos minutos finais, São Bernardo dispara na contagem e, com situação confortável, só administra o cronômetro. Crava no último segundo a cesta que nem seria necessária para, enfim, vencer na liga. 77-69, com destaque para ela, Tainá, cestinha da partida com 30 pontos. Uma ambidestra de categoria. No começo do meu basquete, eu começava sempre arremessando com a esquerda, eu sempre fui canhota. Só que teve uma seleção de base que eu fui, que a Janete também me treinou, e me treinou bastante a minha mão direita. Até hoje eu jogo com a direita, mas eu tenho bastante facilidade de cortar para a esquerda ou cortar para a direita, mas o arremesso hoje em dia está com a direita. A Tainá está impossível, essa menina! Muito legal, e domingo tem mais, viu? Às 3 da tarde ao vivo aqui na TV Gazeta. Obrigada. Obrigada, Estela. É com você, Gamberini. A seguir, na entrevista do dia com Maria Lídia, Cauê Macris, deputado estadual pelo PSDB e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles vão conversar sobre a decisão do partido para a sucessão do governador Alckmin. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a difícil decisão no PSDB sobre a sucessão do governador Geraldo Alckmin. Entrevisto o deputado estadual do PSDB, Cauê Macris, que é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Boa noite, Maria. E, deputado, é sucessão estadual, ano eleitoral, só se
pensa, né, no que vai acontecer na nova ocupação das cadeiras no Parlamento e no Executivo. Depois que o Serra declarou que não será candidato nas eleições desse ano, intensificou-se ali a articulação política em torno do nome de João Dória para a sucessão estadual, para ocupar a cadeira de Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes. Quero começar por aí. Isso é para valer? Ou essa ação toda está acontecendo em torno de Dória para tirá-lo do circuito da sucessão presidencial e eliminar o risco dele querer ser candidato no lugar de Alckmin? Maria Lídia, nas últimas 6 eleições no nosso estado de São Paulo, a população sucessivamente foi nos dando claramente vitórias, sejam elas no primeiro turno, no segundo turno, mas sempre, né, fazendo com que aqueles que governaram o nosso estado, nosso partido, Mário Covas, José Serra, Alberto Goldman, Geraldo Alckmin, né, pudessem ter feito um mandato, né, que fizesse com que a crise que nós vivemos nos últimos 3 anos não abalasse o estado de São Paulo como abalou todos os outros estados brasileiros. E nesse momento, o que nós precisamos? De uma candidatura forte que faça a defesa desse legado do que foi feito para o estado de São Paulo. Esse é o momento que nós tivemos. E aí a gente faz até a comparação como nós estamos em ano de Copa do Mundo. Você escala sempre o seu melhor centroavante. A seleção brasileira não tem como não escalar o Neymar para jogar a Copa do Mundo, né? Então nós temos que escalar aquele que nós temos de melhor. E nesse momento, aquele que se identifica com a população, né, o que nós sentimos o clamor por parte dos prefeitos, por parte dos deputados, por parte de grande maioria da população, né, é o João Dória. Então nós estamos apelando para que ele tope o desafio de ser o nosso candidato a governador do estado. Quando eu vi essa sua comparação, né, primeiro dizendo que o PSDB tem sim que escalar o melhor, muito bem, para o governo de São Paulo, para concorrer. E comparando que João Dória é o Neymar do PSDB, mas aí já vem de imediato o questionamento. Se Dória é o Neymar do PSDB, por que ele não foi escalado para ser o candidato à presidência da República? Porque nós temos um ótimo candidato, que é o Geraldo Alckmin. E aí já fizeram essa brincadeira comigo. Eu falei assim, se o Dória é o nosso Neymar, né, o Geraldo pode ser comparado ao Messi ou ao Cristiano Ronaldo, né, campeões mundiais e um grande jogador. Não é à toa que o governador Geraldo Alckmin foi 4 vezes governador do maior estado da nossa federação, está preparado para ser o nosso presidente da República, mas depois que se define o plano nacional, nós temos que vir para os estados. E o próprio governador Geraldo Alckmin precisa de um palanque forte com o João Dória como candidato à presidência da República para poder auxiliar, inclusive, no processo da eleição nacional. Falando em palanque forte, vocês já avaliaram no PSDB o impacto que essa escolha, essa opção por João Dória pode causar na relação com Márcio França, vice-governador, que é um potencial candidato ao governo do estado também, e um impacto em relação ao partido dele, o PSB, para os palanques estaduais, considerando o interesse que Alckmin tem Brasil afora nesses palanques estaduais. E o PSB tem representatividade. Olha, não é arriscado o que está acontecendo agora? Todo o nosso respeito ao vice-governador Márcio França. Nós temos que separar claramente o que é agenda institucional, governo, legislativo, com nós todos os deputados, e o que é projeto de poder e agenda política do Estado. Nós não podemos deixar uma agenda contaminar a outra. O Márcio assume um governo do Geraldo Alckmin, foi eleito para isso no primeiro turno, né? E este governo que ele assume, ele vai conduzir e levar ao fim dele, né? E nós vamos dar todo o suporte, todo o apoio do ponto de vista institucional para o governo Márcio França, que é a continuidade do governo Geraldo Alckmin. Agora, precisa ser claro e entender, né, o processo como um todo, como o PSDB, com um partido de capilaridade política. O PSDB hoje no estado de São Paulo tem 173 prefeituras, 20 deputados estaduais, 12 deputados federais, 2 senadores da República. Como é que você pode, um partido com essa pungência no estado, governando quase 60% da população de São Paulo em prefeituras, não ter uma candidatura própria
ao governo do Estado. Então, o próprio Márcio precisa entender, e ele tem entendido isso, as próprias declarações dele têm sido muito claras e enfáticas nesse sentido, né, de que o PSDB terá candidatura própria. Mas existe consenso em relação a essa tese, que deve ter candidato próprio e o nome deve ser Dória? Porque eu já ouvi, inclusive de pessoa que havia se credenciado como potencial candidato, que é o Floriano Pêssaro, ele admitindo a possibilidade do candidato ser Márcio França, e ele próprio podia ser o vice de Márcio França. E com isso o PSDB continua no governo paulista numa atuação conjunta, como o PSB estava com o Alckmin numa atuação conjunta. Essa alternativa é politicamente aceitável? Olha, consenso eu não tenho, às vezes, dentro da minha casa, nas discussões com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família. É claro que não é fácil você conseguir consenso, né? Eu venho do parlamento. O parlamento é a arte de você buscar o consenso. Não é simples você estabelecer consenso em nada. Porém, eu acho que a grande ala majoritária do PSDB, né, nós mostramos isso inclusive, onde 2/3 da nossa bancada estadual esteve fazendo esse apelo ao prefeito João Dória para que ele pudesse aceitar o desafio de se colocar como nosso candidato a governador do estado, né? Você tem apelos por parte dos prefeitos, os prefeitos do interior, que vêm vindo constantemente procurando todas as lideranças, dizendo que o João deveria ser e que é o melhor nome do PSDB nesse momento. Mas falando em prefeito, até pelo que ele já fez, Maria Lídia, no estado de São Paulo, no município de São Paulo. Não, mas prefeitos do interior, aí cabe, eu peço desculpas por interromper, mas cabe essa pergunta. Márcio França não ficou dormindo na vice-governança do estado. Ele teve uma relação continuada com prefeitos, com deputados do interior, não apenas do PSDB, mas dos partidos da base. Com isso, ele não tem uma vantagem muito grande em termos de visibilidade, de ser conhecido, em relação a João Dória, que não tem essa vida, essa relação com as cidades do interior de São Paulo? Em relação a ser conhecido, não. As próprias pesquisas eleitorais apontam que o João Dória é muito mais conhecido, até pela pujança que tem a Prefeitura de São Paulo, né? E o próprio vice-governador assume, né, e admite que ele não é conhecido no estado de São Paulo. E a relação política com as lideranças do interior? As pesquisas indicam isso, inclusive, né, mostrando que o João Dória é muito mais conhecido. Agora, onde você anda, nos 4 cantos do estado que eu visito, que eu frequento, né, é nítido a quantidade que tem sido feito na Prefeitura. O João Dória tirou a São Paulo da UTI em 12 meses, problema de finanças públicas, zerou a fila nas creches, zerou a fila de exames de saúde, né, em pouco tempo, com uma situação difícil, na maior crise que nós vivemos já no nosso país. Então isso tudo reflete no interior. E é claro que as lideranças políticas do interior acabam mostrando um direcionamento claro para que o João possa ser o nosso candidato a governador. Muito rápida a última questão. Se eventualmente Márcio França não assumir o governo de São Paulo, em função do projeto político próprio dele, na linha sucessória, o seu nome é o primeiro nome para o governo do estado. Você acha que está maduro politicamente aos 35 anos para ser governador de São Paulo? Eu tive 88 dos 94 votos dos deputados estaduais do nosso estado. Isso já mostra que eu consegui cativar todos esses deputados para poder ser o presidente da Assembleia Legislativa. Isso me coloca, inclusive, né, como a possibilidade, constitucionalmente, se necessário, estarei lá para cumprir a minha missão, o meu trabalho nesse sentido. Mas não acredito nisso, né, o que nós vamos ter é o Márcio governador, né, e o João Dória, se assim ele aceitar, o nosso candidato a governador pelo PSDB. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Se as crianças não são iguais, por que precisam aprender do mesmo jeito? Conheça diferentes métodos educacionais. Hoje no Todo Seu, 10h30 da noite.